Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 37. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. É grande o capítulo, mas fale com Deus agora, ó Deus, fala o meu coração enquanto eu estiver lendo. Já começa a falar o meu coração, em nome de Jesus. Isaías 37, diz o seguinte: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com veste de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia e de castigo e de desprezo, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelo que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isso a vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaqué e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Selazar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Servavim, e de Rena, e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros, e
e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já muito dispus eu essas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduziste os montões a montões de ruínas, cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho onde vieste. Isto te será por sinal: esse ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de se levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade, para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esar, Edom, seu filho, reinou em seu lugar. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, a tua palavra, só de ler a tua palavra, nós nos enchemos de fé, pois vemos histórias, Senhor, tão poderosas do nosso Deus. Ó Deus, nós vemos, Senhor, o teu agir na vida dos teus servos ao longo da história da humanidade, e nós não temos nenhuma dúvida que o Senhor é o Deus que continua agindo naqueles que chegam diante da tua presença, naqueles que são fiéis à tua palavra. Ó Deus, assim como o Senhor foi com Ezequias, eu sei que o Senhor é com aqueles que são fiéis por todos os séculos, ó Pai. Ó Deus, ouve o nosso clamor nesta noite, fala ao nosso coração. Eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno que queira roubar a palavra dos corações, que queira impedir a bênção de chegar a cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, me dá graça, me dá a unção que eu necessito para transmitir a tua palavra. Eu reconheço que do Senhor vem todas as coisas, e lhe peço a tua bênção sobre a minha vida e a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Ezequias foi um bom rei em Judá. Nós sabemos que depois que Salomão reinou, o seu reino foi dividido, quando seu filho reinava Roboão, no reino do norte e o reino do sul. O reino do norte eram 10 tribos, e o reino do sul 2 tribos, e esse reino do norte era continuou sendo chamado de Israel, e o reino do sul de Judá. No reino do norte não existiram reis que governassem bem, eram todos reis maus,
Mas no reino de Judá, chamado Reino do Sul, existiram alguns reis que se destacaram pela sua fidelidade a Deus. E um deles foi Ezequias. Ezequias viveu, esse tempo aqui, onde Isaías estava profetizando. Ele foi um dos reis que viveu na época em que Isaías profetizou. Tantas profecias tão lindas para o povo de Israel, para as outras nações, sobre o Messias, sobre o futuro da humanidade, sobre tudo que acontecimentos futuros. E nós vemos que aqui estava havendo uma batalha de Judá, que já tinha sido conquistada algumas cidades de Judá, mas o plano de Senaqueribe, que era o rei da Assíria naquele momento, era conquistar Jerusalém. Ele queria conquistar Jerusalém, e ele manda Rabsaqué chegar ali, afrontar totalmente a nação de Judá. Primeiro ele fala do seu poder bélico. Ele fala: olha, ninguém conseguiu impedir-nos de vencer. E ele começa, como nós lemos nesse texto aqui, a citar várias cidades e vários reinos que foram conquistados pela Síria. Onde a Síria chegava, ela ia destruindo. Era uma nação poderosa naquele momento, saía destruindo as outras nações. E aqui Rabsaqué fala sobre isso. Se você ler o capítulo 36, você vai ver que há uma afronta grande do poder bélico da nação da Síria. Fala: olha, o que vocês vão poder? E além disso, ele desafia o Deus vivo. Ele fala: o Deus das outras nações puderam impedir de elas serem destruídas? Não puderam ser destruídas. E é claro que Judá era uma nação pequena, o reino do norte já tinha sido abatido, pela Síria, e eles estavam ali espremidos pela Síria. Outras nações ao redor também destruídas, e de repente chega Senaqueribe na porta de Ezequias, desafiando aquela nação, desafiando o rei Ezequias. É claro que Ezequias, quando ele olha para aquela situação, ele não era burro, era, pelo contrário, muito inteligente. Ele vê que em números, em poderio militar, ele não poderia lutar contra a Síria. Ele não poderia lutar contra a Síria. E nós, como nós lemos o texto todo, nós vemos que a batalha foi vencida por Judá. Foi vencida por Judá. Mas o que aconteceu para que Deus mudasse a história totalmente? A palavra de Deus, ela foi escrita para a gente pensar, para a gente raciocinar. E talvez você esteja numa situação que você está vendo da mesma forma, o inimigo ao seu redor, ao seu derredor. Satanás se levantou, você olha para a sua situação e olha, humanamente é impossível vencer a batalha. E muitas vezes o inimigo que se levanta contra a gente é uma enfermidade. Muitas vezes é um desemprego, muitas vezes é um problema na família, que vem e você não tem força, você olha assim, não tenho força, já fiz tudo, na minha inteligência, minha sabedoria, com o que eu tenho, eu não consegui vencer. É isso que o sentimento de Ezequias era esse, e esse muitas vezes é o sentimento que nós temos, que o inimigo se levantou com tanta fúria, que nós olhamos e não temos capacidade em nós mesmos
com aquilo que nós temos, de vencer o inimigo. E essa é uma grande realidade na vida nossa. Talvez você não esteja passando por uma situação assim agora, mas talvez você já passou, e certamente na história da sua vida você vai passar, porque todos nós passamos por isso, todos nós passamos por situações que a gente olha e fala assim, não dá, humanamente, eu não tenho força, eu estou esgotado, eu não consigo, não é possível para mim, eu não vou conseguir vencer essa batalha. Esse é o sentimento que eu gostaria que você entrasse no texto e pensasse qual era a situação de Ezequias. Era essa situação. Mas nós vemos algumas atitudes aqui na vida de Ezequias que fizeram com que a história fosse mudada. Que aquilo que parecia aparentemente era uma grande derrota, se tornou uma vitória espetacular. E eu tenho convicção que se Deus está trazendo essa palavra, trouxe para o meu coração, está trazendo para o seu coração, porque aquilo que parece uma grande derrota, vai ser uma vitória espetacular na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é penetrante, ela transforma as situações. Então é preciso que a gente pense naquilo que Deus está falando. E a primeira atitude que qualquer servo de Deus que está em situação de dificuldade, que está olhando um problema que é impossível de ser solucionado, chama-se oração. Foi isso que Ezequias fez, ele orou. Ele orou. No versículo 1 desse capítulo que nós acabamos de ler, diz o seguinte: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Tem gente que quando começa o problema, o que ele faz? Ele se afasta da casa do Senhor. O lugar de nós vencermos as nossas batalhas, eu não estou dizendo que a gente só ora aqui, mas tem gente que quando começa os problemas, fala, eu não estou indo na igreja, por quê? Porque eu estou cheio de problemas. É aí que nós temos que ir, para a casa do Senhor. Ezequias fez isso, ele se humilhou, o fato de rasgar suas vestes, cobrir de pano de saco, ele estava se humilhando e dizendo, Senhor, eu não consigo vencer essa batalha, eu estou aqui na tua casa, e quantas vezes nós fazemos o contrário, nós continuamos insistindo com o nosso orgulho, achando que nós vamos dar conta, o problema está vendo que não dá conta, que é impossível, e em vez de aproximar da casa do Senhor, nós nos afastamos da casa do Senhor. E ainda no versículo 15, até o versículo 17, diz o seguinte: e orou Ezequias ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, olha o que ele fez, ele orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Ele faz uma oração, e ele chega e fala, Deus, eu não consigo contra Senaqueribe, mas ele está afrontando, não é a nossa nação, não, ele está afrontando o Deus vivo, o Deus vivo. Sabe o que Ezequias fez? Ele fez igual uma criança, e assim que Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos ser como criança, ele fez igual uma criança faz. Vem um menino maior para o lado dele, ele falou, ó, pai, está querendo me bater, e o pai entra na frente e faz o quê? Defende, e é assim que Deus faz com a gente.
quando nós nos posicionamos como crianças diante dele, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que nós precisamos do nosso Pai, e oramos, sabedor que Ele é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu batalha, como Ezequias orou aqui, que Ele é o Senhor que está entre os querubins, o Todo-Poderoso, que não conhece nenhuma derrota. Ele orou, e é isso que nós temos que fazer. Tem pessoas que estão com problema, e em vez de orar, se derramar diante da presença de Deus, começam a murmurar pelos cantos. Troque a sua murmuração, troque a sua aflição, troque isso pela oração diante de Deus. Lá em Filipenses 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz isso: não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Troque a sua aflição pela oração. Não esteja inquieto por coisa alguma, coloque diante de Deus. Foi isso que Ezequias fez, por isso ele saiu vencedor nessa situação. Segunda atitude que nós vemos aqui de Ezequias, que é importante na nossa vida, ele reconheceu sua dependência de Deus. Ele reconheceu que ele dependia de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 18 até o versículo 20. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Ele não é tolo, ele sabia quem era o rei da Síria. Ele falou: verdade, Senhor, eles assolaram todas as terras mesmo. É um exército poderoso. E 19 diz o seguinte: e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Ele fala: olha, eu dependo do Senhor. As outras nações dependiam de deuses que eram de madeira, que eram de pedra, que eram de ferro, por isso elas foram destruídas. Agora eu não, eu dependo do Senhor dos exércitos, que é um Deus vivo. Olha a dependência de Deus. Ele coloca toda a sua situação em Deus, e a gente observa claramente que aquelas pessoas que dependem de Deus, que mesmo tendo um certo potencial, como o rei Ezequias tinha, como o rei Davi tinha, eles mostravam a sua dependência de Deus. Olha o rei Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estava dizendo o seguinte: eu dependo de Deus, Ele que é meu pastor, Ele que supre as minhas necessidades. E no versículo 4 desse Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu dependo de Deus. Ele é o braço forte que me defende. Ele é o pastor que afugenta o devorador. É Ele. Ele tinha total dependência. Salmo 27, versículo 3, ainda Davi diz o seguinte: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nele confiaria. Confie em Deus. Minha dependência é de Deus. Ezequias colocou toda a sua dependência em Deus. Ele falou: olha, o negócio é o seguinte, eu não posso, eu reconheço que o rei da Síria destruiu os outros povos, só que aqui é diferente. Aqui ele vai enfrentar o Deus poderoso e vivo, do qual eu dependo totalmente. É diferente. Você está vivendo uma situação que você olha para todo lado e não vê a solução. Coloque a sua fé,
a sua dependência, tudo em Deus. Só Ele pode mudar, só Ele pode transformar. Ele fez na vida de Ezequias e pode fazer na nossa vida também, quando nós confiamos e dependemos inteiramente de Deus. Então ele orou e ele colocou toda a sua dependência em Deus. Ele não falou o seguinte: olha, Senaqueribe, você vem com o seu exército, mas o meu exército é mais bem treinado, meu exército é muito maior, porque ele não era tolo, ele sabia que não era. Ele sabia que o exército da Assíria era muito poderoso e destruidor. Eles entravam e destruíam para valer. Terceira atitude dele, de Ezequias, ele ouviu a voz de Deus. Versículo 21 diz o seguinte: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. No versículo 29 ele diz o seguinte: por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância chegou até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho onde vieste. Ele ouviu a voz de Deus. Isaías era o profeta de Deus. Ele fala: vai lá, consulta Isaías, o que eu faço nessa situação, o que eu respondo? Isaías fala com ele: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Coisa boa é a gente ser direcionado na hora da batalha, na hora das dificuldades, nos momentos mais difíceis da nossa vida, sermos orientados por Deus. Ouvirmos a voz de Deus, Deus nos falando: faça isso, faça aquilo. E ele ainda fala com Isaías como Senaqueribe voltaria para lá, como eles voltariam. Ele disse o seguinte: o meu anzol no teu nariz e o freio nos teus lábios. Sabe por quê? Porque era assim que o exército assírio tratava os inimigos. Quando eles iam, eles matavam homens, mulheres, crianças, idosos, matavam, decapitavam, colocavam montões de cabeças na porta da cidade, montões de cabeças na porta da cidade, para que os outros povos tivessem pavor deles. E alguns dos líderes, eles levavam para o seu reino, e parte do povo que eles tinham interesse, e uma das formas que eles colocavam era freio na boca e anzol no nariz, como uma forma de humilhação das nações. Eles matavam um rei, matavam uma nação lá, pegavam o seu rei, os príncipes e tal, e levavam, enfiavam anzol no nariz, freio na boca, e saíam puxando lá para suas nações, como forma de humilhação para aquelas nações. E Deus falou: da mesma forma que você trata as nações, Senaqueribe, você vai voltar humilhado para a sua nação. Ele ouviu a voz de Deus. E no versículo 35 ele diz o seguinte: porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Deus fala com ele claramente. E quando Deus fala com a gente, a batalha pode ser enorme, você ainda não viu a vitória ainda não aconteceu, mas você se enche de fé e fala: essa vitória já é minha. Quando Deus fala com ele, e usa o profeta Isaías aqui, ele se enche de fé, ele fala: Deus falou, agora estou em paz, estou tranquilo, essa vitória já é da nossa nação, porque Deus, Ele nunca fala e deixa de cumprir. Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Se Deus falar com você, por isso, ouça o que Deus está falando com você. Nessa noite Deus está te falando que você pode estar passando pela pior dificuldade da sua vida, mas Ele é poderoso para transformar e derrotar o seu inimigo no nome de Jesus. Creia nisso, creia
naquilo que Deus pode fazer. E a quarta atitude, depois de orar, depois de reconhecer sua dependência de Deus, depois de ouvir a voz de Deus, ele acreditou no sobrenatural de Deus. Ele acreditou no sobrenatural de Deus. No versículo 36 diz o seguinte: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. 185.000 homens. Pensa numa cidade de 185.000 pessoas. 185.000. Que exército era esse? Cercando ali. Um exército poderoso. Só os que morreram. 185.000. Foi o povo de Judá que foi lá e matou? Não. Foi Deus que fez o seu sobrenatural. E quando eles chegaram ali, o resto do povo já tinha fugido, e eles encontraram 185.000 mortos. Eu fico imaginando que Ezequias, quando chegou ali, viu, e eles vieram falar com ele: ó, nós chegamos lá, está muita gente morta, não sei nem quantas pessoas. Ezequias falou: conta, que nós temos que anotar esse milagre, nós temos que anotar o que Deus fez, porque não fomos nós, foi Deus no seu sobrenatural. Nós temos que espalhar isso, nós temos que contar em todas as nossas cidades que o nosso Deus é poderoso. Eu fico imaginando os servos de Ezequias contando, botando em fila e contando cada um dos mortos ali, e ao final falou: Ezequias, foram 185.000. Ezequias certamente falou: não acredito, Deus é poderoso demais, Deus é maravilhoso, Deus faz coisas grandiosas, Deus é tremendo em poder, agindo Deus, quem pode impedir? Certamente ele ficou encantado, ao ponto que deixou, que acontecesse essa contagem, para que todos pudessem ver que Deus é um Deus que faz no sobrenatural. Nós não vivemos pelo natural. Se você quer ser um crente no natural, você vai ser derrotado muitas vezes, porque muitas vezes Deus age no sobrenatural. Existe um mundo paralelo, um mundo espiritual, onde está havendo uma batalha espiritual. Satanás com seus anjos malignos contra Jesus, nosso Salvador, aquele que luta as nossas lutas, com seus poderosos anjos. E com certeza a vitória já é do Senhor Jesus Cristo por nós, com certeza. Essa é a certeza que nós temos no nosso coração. E esse mundo sobrenatural existe. Basta olhar o que aconteceu aqui. Algo sobrenatural. Quem enviou, que matou aqueles 185.000 homens? Provavelmente Deus mandou um anjo ali e matou aqueles homens. Destruiu aquele exército. E assim é na nossa vida. Já começa o sobrenatural na nossa vida, que nós cremos, com Jesus. Jesus Cristo, ele morreu naturalmente, e a sua morte foi transformada em algo sobrenatural. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós podemos acreditar no sobrenatural, porque nós temos a palavra de Deus, nós podemos ler as histórias e acreditar no sobrenatural. É natural um menino jovem vencer um gigante chamado Golias? Não é natural. Foi o sobrenatural de Deus que mandou aquela pedra e acertou na cabeça do gigante de 3 metros de altura. É natural um povo
sendo perseguido por seus inimigos, muito mais capacitados do que ele, e de repente Deus abriu um mar vermelho, e eles passarem a pé enxutos, e do outro lado cantar o canto de vitória, porque o inimigo foi derrotado. É o sobrenatural de Deus. É natural as muralhas grandiosas de Jericó cair apenas com um grito de um povo que estava rodeando? Não, não é natural. É o sobrenatural de Deus, foi Deus que derrubou. Não é natural. As batalhas serem vencidas quando você olha e não há possibilidade. Não é natural quando nós olhamos aqui no próximo capítulo 38 de Isaías e vemos Ezequias, o mesmo Ezequias, ter uma enfermidade maligna para a morte, e Deus fala: prepara, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, que você vai morrer. E Deus, depois dele novamente orar, que se tem uma coisa que Ezequias sabia, era orar. Ezequias era um rei que orava, nas suas batalhas ele orava, na sua enfermidade ele orou, e Deus fez o sobrenatural, curou, dando mais 15 anos de vida para Ezequias, porque Deus é Deus do sobrenatural. Ele cura as enfermidades que o médico diz que são incuráveis, ele transforma as famílias destruídas em famílias onde mais tarde elas falam: nosso lar é um pedaço do céu. Ele transforma pessoas derrotadas financeiramente em pessoas com sucesso financeiramente, porque Ele que abre portas e fecha portas. O natural é o país em crise, a situação está difícil, e as pessoas passarem necessidade, mas Deus no seu sobrenatural, Ele nos sustenta todos os dias. É o maná de todo dia, porque o sobrenatural de Deus, o natural é o povo andando pelo deserto passando fome, mas o sobrenatural é comendo o maná todo dia. Deus é o Deus do sobrenatural. E Ezequias, quando ele ouviu a voz de Deus, ele não pensou no natural, ele não pensou: nós vamos fazer o seguinte, sai os homens mais valentes na frente, depois os a cavalo, depois os flecheiros. Não, ele não pensou nisso, ele não tinha condições de vencer no natural aquele exército. Ele só acreditou que ele teria vitória, porque Deus ia fazer o sobrenatural, porque era impossível vencer aquela batalha. E o que Deus está dizendo para você nessa noite, e falou com Ezequias naquele dia, há quanto tempo atrás, é exatamente isso: creia no meu sobrenatural, pois que eu vou fazer o milagre em nome de Jesus. Ou nós acreditamos no sobrenatural, ou nós estamos perdidos. O sobrenatural de Deus é Jesus pegar uma prostituta como Maria Madalena, era uma prostituta, conhecida como prostituta, e transformar naquela mulher que primeiro a pessoa a encontrar com Jesus depois da sua ressurreição foi Maria Madalena, e ela prostrou seus pés e abraçou seus pés e o adorou. O sobrenatural de Deus é transformar as pessoas que a gente às vezes nem acredita. A prostituta se tornar
uma mãe de filhos. O mendigo se tornar um homem de bem, honrado. O drogado ou o alcoólatra se transformar em uma pessoa sóbria e abençoada nessa terra. O filho rebelde e um filho que dá alegria ao seu pai. O marido adúltero, infiel, no marido fiel e abençoado, que honra Jesus Cristo. Deus age, não no natural, mas Ele age no sobrenatural. E nós continuamos acreditando no sobrenatural, como Ezequias acreditou. Eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Eu não sei qual a situação que você possa estar passando, e você olha e não vê solução. Você olha derrota. Você olha, é impossível. Ezequias orou. É o que você deve fazer neste momento. Senhor, inclina os teus ouvidos para mim agora, neste momento. Inclina, Senhor. Ouve a minha oração. Eu me humilho diante do Senhor. Ele demonstrou a sua dependência de Deus. Deus, ninguém pode fazer nada por mim. Só o Senhor pode transformar essa situação. Só o Senhor. E ele ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Pare nesse momento, na presença de Deus. Ouça Deus falando com você. Eu sou o Deus de Ezequias, mas sou o teu Deus. Eu sou o Deus que pode transformar. Você pode estar dizendo, mas é impossível, é difícil. Mas eu sou o Deus do sobrenatural. É isso que Deus está nos dizendo nessa noite. Eu sou o Deus que derrota o inimigo. O Deus que cura as enfermidades. O Deus que transforma as finanças. O Deus que quebra os grilhões de Satanás para nós sermos abençoados. Eu queria orar com você. Se Deus falou ao seu coração, tem alguma coisa que tem se levantado como um grande inimigo, e você não vê a solução, Deus te trouxe nessa noite para te dizer, se teve solução para Ezequias, tem solução para você. Eu queria convidar você, se Deus falou o seu coração, se essa mensagem tocou o seu coração, eu queria que você se manifestasse ficando em pé, falando, Senhor, essa mensagem é para mim, eu tomo posse dessa mensagem em nome de Jesus. Vai ficando em pé no seu lugar, com os olhos fechados, falando com Deus, porque Ele é a solução. Foi Ele que derrotou os 185 mil assírios. Foi Ele que abriu o Mar Vermelho. Não foi o homem. Foi Ele que derrubou as muralhas de Jericó. Foi Ele que libertou. Nós vamos orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus. Deus, ouve a minha oração.
Eu dependo inteiramente do Senhor. Eu quero ouvir sempre a tua voz. Derrota, Senhor, o inimigo para mim. Derrota, Senhor. Derrota, Senhor. Faça o sobrenatural na vida do teu povo, Senhor. Meu Deus querido, maravilhoso. Que bom que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor está do nosso lado. Todos aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo, confessando como o único e verdadeiro Salvador, são chamados teus filhos. Assim como Ezequias era um filho do Senhor, e o Senhor ouviu o clamor de Ezequias. Eu sei que o Senhor está ouvindo o clamor dos teus servos nessa noite. Eu lhe peço, ó Pai, que haja um mover do teu Espírito Santo sobre a vida desses queridos, que haja, Senhor, uma fé inabalável nos seus corações, que o Senhor possa, Senhor, fazer os teus milagres na vida do teu povo. Quebra toda a obra do inimigo, Senhor, que, Senhor, o teu povo possa ver o inimigo no chão, derrotado, Senhor, e o teu nome sendo glorificado como foi glorificado. Eu fico pensando sobre esse fato, quando Ezequias mandou contar quantos mortos existiam ali, ó Deus, e ele só podia olhar e falar: glória a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode todas as coisas, só o Senhor pode vencer as batalhas, foi o Senhor que deu o livramento. Ah, Deus maravilhoso, Deus grandioso, nós queremos engrandecer o teu nome, porque eu sei que da mesma forma que o Senhor fez com Ezequias, os teus servos vão poder testemunhar da vitória sobre as suas vidas, vão poder falar: foi o Senhor que fez isso, eu estava na dependência dele, eu não tinha solução, mas o Senhor deu a vitória no nome de Jesus. Ó Deus, que o teu povo, Senhor, possa sair deste lugar vitorioso, abençoado, com a certeza que o Senhor trouxe cada um deles, e aqueles que estão ouvindo neste momento pela internet, ó Pai, que o Senhor atinja esses corações também, que o Senhor faça os milagres nessas vidas. O Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe, que o Senhor possa trazê-los, Senhor, para a tua casa, para adorar o teu nome, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque eu sei, eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor está fazendo, agindo no mundo espiritual, que o Senhor está interferindo pelas nossas causas, e nós vamos sair deste lugar vencedores, abençoados, no nome de Jesus Cristo, amém.